Muito bem. Lucas 10, 38 diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava como, gente? Distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse é um dos grandes exemplos da Bíblia de quem escolheu a boa parte e outra que escolheu, ainda que algo que fosse importante, mas não principal. Nós falamos aqui durante essa semana que existe uma diferença entre o que é importante e o que é mais importante. Eu acredito que o que Marta estava fazendo era importante, mas não era o mais importante. Ela estava ali se preocupada com as coisas para servir Jesus, mas não era o mais importante que a irmã dela quis. E o que a gente percebe com isso? Ela ficou tão envolvida com esses afazeres, Jesus disse ansiosa, que esse envolvimento com essas coisas a afastou de Jesus. Eu estava lendo hoje, mais uma vez, dentre centenas de vezes que eu já li isso, e eu fiquei pensando que muita gente tem vivido assim como Marta. Há algo que às vezes preocupa tanto a cabeça da pessoa. Já viu aquela coisa que você dorme e acorda pensando naquilo? Às vezes um problema, às vezes econômico, às vezes familiar, às vezes um problema com o marido, um problema com o filho, às vezes um desentendimento que a pessoa teve com alguém, ela ficou com raiva daquele alguém, e ela dorme e acorda pensando naquilo, aquilo consome você. Se você não tiver disposição para tirar isso da sua mente, tirar isso dos seus pensamentos, colocar isso no lugar que tem que estar, isso pode acabar lhe afastando da presença de quem? De Deus. E é o que nós temos visto. O que tem tirado as pessoas da presença de Deus são os problemas. É a pessoa que ela deixa aquilo consumir ela. Às vezes um sentimento, às vezes um problema, às vezes uma mágoa. Quando ela menos percebe, ela está vivendo em função daquilo. E não há espaço para Deus. É uma preocupação excessiva com algo ou com alguém, que quando Deus quer falar, Ele não tem espaço. E você pode ver que, mesmo ela escolhendo a parte menos importante, ela se achava certa. Que ela foi lá. Tem outras linguagens que ela diz assim: o senhor não se importa que eu esteja aqui trabalhando e Maria esteja aí aos seus pés? Você vê que às vezes a pessoa escolhe a parte ruim, ela inverteu as posições, mas ela ainda acha que está, como, gente? Certa. Ela escolheu a pior parte. O diabo, Lúcifer, nos céus, escolheu o orgulho. Mas na cabeça dele ele estava como, gente? Certo, escolheu a pior parte. Sansão, quando tinha que escolher o voto que ele havia feito com Deus, e ele escolheu uma mulher, naquele momento ele poderia achar que estava fazendo a melhor escolha, mas ele trocou o voto, a palavra que ele tinha dado a Deus, para aceitar o convite que aquela mulher havia feito. Todo dia nós vamos estar diante de escolhas, e o que eu e você não podemos aceitar é saber escolher o que é bom para o material e não saber escolher o que é bom para o espiritual. Por exemplo, todos nós sabemos escolher o que é bom no material. Falei aqui segunda-feira, a pessoa que tem condições, ela vai no açougue, por exemplo, ela vai comprar carne. Se ela tem condições, ela vai escolher a pior ou a melhor parte? A melhor parte. Se ela pode comer o filé, ela vai comprar carne de terceira? Não. A pessoa vai lá na concessionária, e ela está lá, ela vê o carro tal, do momento, do ano, ela vai escolher o dos anos 90?
Hã? Não. Por quê? Porque o ser humano, ele sabe escolher o que é bom materialmente, mas às vezes deixa a desejar em escolher o que é bom no campo espiritual. Quem está entendendo, pessoal? E quando essas posições são invertidas, a consequência é muito séria. Isso nas mínimas coisas que a gente inverte. Eu falei aqui, às vezes a mulher coloca o filho na frente do marido. Tá certo ou tá errado? Hã? Tem problema. A mulher coloca o marido no lugar de Deus. Vai ter problema. Até falei aqui segunda-feira, nas coisas mais simples que a gente inverte, a posição tem problema. Eu fui semana passada em casa consertar um chuveiro, fui dar uma de eletricista, e na hora inverti os fios lá. Pelo amor de Deus, tomei um choque que você não tem ideia. Ainda bem que a minha auxiliar estava me segurando, a minha esposa me ajudando. Eu falei, agora que eu vou morrer aqui agora. Tomei um choque porque eu inverti os fios lá. Cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Você tem problemas, você tem preocupações, você tem coisas a serem resolvidas, mas isso não pode ocupar toda a sua mente, toda a sua cabeça, todo o seu tempo. Não pode ocupar o lugar de Deus. Como eu disse, senão isso vai lhe tirar da presença de Deus. Eu já contei para vocês, alguma vez que eu já tive mágoa depois de ser pastor? Já contei para vocês? Vou contar para vocês aqui. Eu trabalhei uma vez com um pastor. Ele saiu da obra, era perturbado, estava perdido já. E esse pastor, ele fazia tudo para me tirar a paz, tudo. Eu me lembro que era assim que eu tinha acabado de casar, e eu tinha que ir para um lugar longe fazer o programa de rádio. E aí a gente fazia o programa de rádio junto, era de 12h à 1h. Aí você imagina, eu chamava a moto para vir me buscar, 12h me arrumava, ia para o programa, chegava lá, começava 12h, sentava do lado dele, e aí ele começava a fazer o programa na rádio, e eu como se fosse um criado mudo ali do lado. E quando dava 1 minuto para terminar o programa, 1h, tem o pastor Menezes aqui, vai ter reunião no seu horário? Aí eu, vai e tal, e falava, e perturbava, e perseguia, e fazia de tudo para me aborrecer, para me tirar do espírito. O que é que veio acontecer? Eu sujei meu coração. E aí, todo dia, quando eu chegava em casa, ia sentar para jantar com a minha esposa, que era para ficar com ela, para conversar, para ficar junto, enfim. Adivinha de quem que eu ficava falando? E falava, e dava uma volta, e falava, e dava uma volta, e falava, mas e o fulano, e ele faz isso, ele faz aquilo. Um dia, a minha esposa falou para mim assim, olha, você tem mágoa, hein? Eu falei, eu? Mágoa? Sou pastor, que é isso? É, porque isso está te consumindo. Essa preocupação com essa pessoa, você só fala dele. Você só fala disso, você só fala desse problema. Você tem que tirar isso de dentro de você, você tem que limpar o seu coração. Mentira ou verdade? Verdade. Se eu não tirasse aquilo da minha cabeça que estava me consumindo, aquilo iria me tirar da presença de Deus. Daqui a pouco eu ia ficar com mágoa, eu ia fazer besteira, falar o que eu não tinha que falar, e aí eu poderia perder a minha fé. Então, eu me esvaziei daquilo. Eu coloquei dentro de mim, isso não é importante. Eu estou, como o bispo disse aqui agora, eu estou servindo a Deus, eu vou olhar para frente. Se eu falar 1 minuto ou 1 segundo no programa, não tem problema, eu estou fazendo a vontade de quem? Isso não vai me consumir, eu tirei aquilo de dentro de mim. Graças a Deus. Me libertei, me limpei e fui em frente. E aí depois as coisas foram reveladas, o sujeito saiu, fez uma opção de besteira, mas aquilo poderia sujar o meu coração. Quem está entendendo, pessoal? No meu caso foi esse. Estou dando testemunho para vocês, porque às vezes você está aqui, na reunião do Espírito Santo, veio buscar o Espírito Santo, veio cuidar da sua alma, da sua salvação, e tem uma coisa aqui, uma coisa aqui te perturbando, uma preocupação com alguém ou com alguma coisa, e Jesus não tem espaço para falar com você. Se ele quisesse falar com Marta, que ele ia conseguir, pessoal, honestamente? Não ia, porque Marta estava lá, sei lá, lavando louça, arrumando comida, fazendo alguma coisa, não tinha espaço. E ela ainda achava que estava tendo ali a melhor escolha, e era pior. A melhor escolha é quando você cuida do que é invisível, do que é eterno, que é a sua alma. Amém? Quando você se esvazia dessas coisas e deixa Deus falar com você.
Deixa Deus quebrar você. Aqui, ela não pegou, mesmo Jesus falando para ela, Maria escolheu a boa parte, parece que ela não havia entendido. Então, se o Espírito Santo hoje mostra para você, que até aqui, hoje é que dia do mês? 13 de julho de 2022. Se ele mostra para você, olha fulano, o que você está escolhendo, não é a melhor parte. Você está escolhendo o pecado dentro da igreja. Você está escolhendo ficar com esse coração sujo, ficar com esse relacionamento que não é o seu. Você está escolhendo essa amizade que aí está a ponto de tirar você da presença de Deus. Escolhe entregar isso, escolhe Deus, escolhe o altar. Maria escolheu a boa parte. Está na nossa mão. Eu escolho. E você já percebeu que as coisas materiais, quanto melhores elas forem, você tem que pagar mais caro. É ou não é verdade? Você quer um carro melhor, você paga mais caro. Você quer uma roupa melhor, você paga mais caro. Para o material, você tem que pagar mais caro. Para escolher a boa parte no espiritual, quanto que você paga? Quanto que você paga financeiramente? Nada. É só você querer entregar a sua vida para Ele. Colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Você vê que Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele se preocupava tanto com a boa parte, com a parte espiritual, que aonde Ele ia, Ele anunciava o reino dos céus. Ele não deixava de fazer as coisas importantes, porque Ele curava, Ele libertava, levantava os paralíticos, é na verdade. Ele fazia os milagres, que são importantes, mas quando acabava de fazer o importante, Ele reunia e dizia a todos eles, é chegado até vós o reino dos céus. Vocês lembram quando os discípulos chegaram com ele e disseram assim, mestre, nós voltamos da missão, os demônios, eles nos obedecem. O que Jesus disse? Ele falou, eu vi o principal deles caindo dos céus, o mais importante. Lembra? Jesus deu um tapa neles sem mão, dizendo para eles, o principal é que o nome de vocês esteja arrolado aonde? Nos céus. Então Jesus estava querendo dizer para eles, isso aí pode ser importante, mas não é o mais importante. Então nessa noite hoje você vai ter a chance de inverter as posições, se for o caso. Se tem alguém na sua vida mais importante do que Deus, conserte isso hoje. Amém? Se tem algo consumindo mais o seu tempo, a sua mente, os seus pensamentos, do que o cuidado com a sua alma, tire isso de dentro de você, senão isso vai lhe afastar de Deus. Se tem um sentimento aí dentro, que está no lugar, aí dentro, que era para o Espírito Santo estar, e está aí essa mágoa, esse rancor, essa raiva, essa ira, tira de dentro de você e dá lugar ao dono. Quem é o dono? Fique de pé, por favor.